Nas sextas-feiras, nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista, professora de Direito da UEPB, a doutora Mariana Tavares. Infelizmente, mais um suposto caso de racismo ganhou repercussão em todo o país. Uma influenciadora digital negra contou nas redes sociais que foi desbloquear um cartão e sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas acabou sendo levada para a delegacia acusada de fraude. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, mas o que fazer em casos como este? É o que vamos responder hoje. Você vai poder participar dessa conversa e fazer sua pergunta pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço também é todo de vocês. Bem-vindo, Mariana, boa noite para você. O que falar de um caso absurdo como esse, né? Você ser aí avaliado ou avaliada, né, pela cor da sua pele, pela roupa que você está vestindo e não pela pessoa que verdadeiramente você é. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Gente, é uma situação para lá de lamentável a gente viver numa sociedade onde esse tipo de preconceito, infelizmente, tem ganhado cada vez mais espaço, digamos assim. Então, diante de situações que ferem os seus direitos fundamentais na qualidade de ser humano, você tem que sempre se valer da Constituição Federal. No caso que nós estamos aqui, né, estávamos conversando um pouco antes de começarmos, é um caso de racismo que se deu num determinado banco, nós não vamos dizer o nome, mas, enfim, está na mídia aí para quem quiser até para não pesquisar. Fazer publicidade, não. Né? De todo jeito o banco se dá bem, né? Falando dele, né? Aquela então... coisa, fale mal, fale bem ou fale de mim. Fale de mim, né? Então a gente não vai falar o nome, né? A gente está só falando do fato que foi uma pessoa que foi tirar uma quantia de dinheiro e ela é uma pessoa que vive muito bem. Então ela teve que fazer mais de um saque, uma vez que a quantidade que ela queria retirar para ela, da conta dela, era uma quantidade elevada. E com isso, pessoas do banco acharam que ela era uma fraudadora, uma golpista e já a abordaram através, né, de um apelo policial, o que foi de um constrangimento, de uma agressividade absurda e totalmente desnecessária. Tenho visto casos desse tipo. Pessoas de pele mais escura que vão passar naquela porta giratória do banco e a porta trava. Pessoas com uma aparência mais humilde, pessoas que têm aquela aparência de pessoa mais pobre mesmo, a palavra é essa, né? E por aí vai. Então, é uma sociedade de muitos desrespeitos. E diante de situações onde você, ser humano, seja lá por que razão for, você está sendo discriminado, você precisa ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência pelo dano moral que está sendo ali implementado contra a sua pessoa, porque isso fere frontalmente os direitos fundamentais, os direitos humanos que são garantidos pela nossa Constituição. Fere, inclusive, a autoestima da pessoa, né? Você se sente mal, se sente ali não só desrespeitada naquele contexto, mas você como pessoa propriamente dita, né? Você pode levar uma pessoa até a depressão numa situação como essa, né? Um dano bem mais extenso, não apenas aquele momento ali. Agora, Mariana, no caso aí que aconteceu, a gente fala de racismo, injúria racial. Qual é a diferença, né, do racismo para a injúria racial do ponto de vista realmente jurídico, propriamente dito? Bom, você sabe que falar dinheiro, né? O direito. Sim. Não, porque é o nosso trabalho, né? O nosso ganha-pão. Então, o direito nos remete a várias nuances, e são nuances que às vezes não são percebidas pela população, né? E a gente que é do direito, a gente tem que explicar. Então, quando a gente fala da injúria racial, é aquele tipo de atitude mais do que reprovável de alguém chegar para outra pessoa e proferir agressões em virtude da cor da pele, em virtude da etnia da pessoa. E no caso do racismo, é um comportamento realmente discriminatório, um comportamento excludente, por aí vai. Eu digo a vocês, na prática, quem tem a capacidade de agredir o outro por conta da cor da pele está sendo racista e vice-versa. Na prática, eu não vejo uma grande diferença, mas o direito, ele trata como um crime, a princípio, inafiançável, mas que na prática a gente sabe que a questão ganha um aspecto de um crime de menor repercussão, por uma razão muito simples. O nosso sistema prisional está falido. As prisões estão abarrotadas de pessoas e já não há mais espaço
para se colocar mais gente. É preciso que o governo, enfim, do Brasil, de um modo geral, construa, né, mais estruturas de segurança pública. Então, diante disso, diante do fato de que se considera um crime menor, as pessoas não estão sendo presas pelo crime de racismo e de injúria racial. No máximo, elas respondem um processo em liberdade e podem calhar de ser condenadas a pagar uma indenização à vítima. E no caso, Mariana, por exemplo, das punições, né, de uma modalidade de outra modalidade, né? A gravidade de um e de outro. Claro que o racismo propriamente dito vai ser uma coisa muito mais grave, mas falando então de punição. Então, diante disso, é uma punição que, como eu falei, acaba caindo atualmente numa seara muito restritiva, porque, a princípio, o racismo é um crime inafiançável, ou seja, é um crime tão ofensivo, tão grave, que não existe nenhuma fiança, né, capaz de, digamos assim, livrar o racista de um encarceramento. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. E no caso da injúria racial, é uma agressão de menor potencial, que fica ali dentro da seara das ofensas, e todas aquelas punições que são de 2 anos para baixo, a gente sabe, mais uma vez, né, Jomar, que as pessoas não voltam para casa tranquilamente. De cara lisa. É verdade. Agora, Mariana, por exemplo, né, o racismo é algo assim tão absurdo, tão idiota, né? Sim. Porque muitas vezes o racista, por exemplo, né, é vítima de um acidente automobilístico, ou ele ou alguém que ele goste muito, tipo um filho, uma mãe, um familiar próximo, vão para o hospital, precisam de uma transfusão de sangue ou de um tratamento, ele está ali totalmente vulnerável e vem um profissional negro e o atende muito bem, né? No caso de uma transfusão, né? Não se sabe quem foi que doou, que fez esse ato tão bonito, tão cristão, né? De doar o sangue. E pode ter sido uma pessoa de cor, né? E sangue, a gente sabe, só tem 4 tipos, né? A, B, AB e O. Isso. Não existe cor, sangue branco ou sangue negro. Então, é uma bobagem tremenda, né? Assim, de um dia eu disse que não tem mais tamanho você, em pleno 2020, século 21, ainda ter esse pensamento racista. Porque o dia de amanhã nunca se sabe, né? De quem a gente vai precisar no momento ali de dificuldade. Pode ser justamente uma pessoa de cor que vai ali nos socorrer no momento difícil, não nos dá aquele apoio. E aí, como é que vai ficar a tua cara, né? Tu vai recusar aquela ajuda que você tanto precisa ali, que pode representar a sua vida ou a sua morte, porque é uma pessoa de cor? É claro que não, né? Nesse momento ele deixa de ser racista, assim, pega aquela oportunidade e sai de uma situação difícil. Justamente, é o mesmo pena, caso. né? É um absurdo. Eu não tenho nem assim uma palavra, um adjetivo para classificar o tamanho desse absurdo. A mesma questão se dá quando, por exemplo, nós temos aqueles pacientes que estão ali na fila dos transplantes, né, esperando o recebimento de um órgão que vai determinar, né, o prolongamento ou não da sua vida. Você sabe quem foi que doou, né? Pois é, mas assim, eu não conheço o gesto mais generoso, né? Então você está lá morrendo, você vai recusar. Não, porque o doador era da etnia afro. Sim. Então, é de uma estupidez que realmente a gente não tem nenhuma medida, né, digamos assim, para classificar o tamanho dessa estupidez. E pelo caminho do racismo, a gente também vê a questão da homofobia, que também é uma questão muito séria. O Brasil é o país que mais mata no mundo, assim, que a gente tem o maior índice de assassinatos de homossexuais e de pessoas trans. A transfobia também é uma coisa seríssima. E fora isso, nós temos também uma discriminação muito forte acerca das pessoas que têm uma aparência humilde, uma aparência pobre, pessoas que não gostam de andar suficientemente arrumadas, às vezes até são pessoas que têm dinheiro, mas não dão bola para certas vaidades, né? E nós temos outra coisa que você vai rir, Jomar, o pessoal de casa vai rir também. Mas, gente, um grande preconceito acontece, por vezes, contra pessoas obesas e, por vezes, contra pessoas feias. Os feios, você já está rindo, né, Jomar? Sim. Os feios sofrem muito preconceitos. Foi uma pesquisa que foi feita pela ONU e quem foi verificar essa pesquisa foi um grande jurista, Garcês de Almeida Filho, e verificou-se também do quanto a nossa sociedade é superficial e
preconceituosa em muitos aspectos. Com certeza. Eu quero pegar o gancho seu, Mariana, sobre a questão da homofobia, né? Sim. Da violência praticada contra as pessoas que têm uma orientação sexual diferente das nossas, né? Então, o psicanalista, né, o Sigmund Freud, né, disse que o seguinte, que a violência praticada contra o gay é uma guerra entre iguais, né? É um gay enrustido praticando violência contra um gay assumido porque não consegue se conformar com aquela pessoa que vive bem tranquila com a sua homossexualidade. Exatamente. É um gay covarde agredindo um gay corajoso, né? É uma pessoa desse jeito, é um gay hipócrita agredindo um gay sincero, assumido, que tem a dignidade de dizer eu sou quem eu sou. Tem a coragem. E ponto. Isso é uma questão de coragem, de integridade. Então, a homofobia é uma coisa muito praticada por pessoas tremendamente mal resolvidas com elas mesmas. Então, vamos recomendar terapia para essa galera, né? Ok. Mariana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma coluna Direito aqui, as pessoas sempre acompanhando. Boa noite, bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigada.